Ontem, uma irmã me perguntou sobre predestinação. A pessoa a ser salva é predeterminada. Primeiro vamos procurar Romanos capítulo 8. Esse é um pouco difícil o versículo, né? Romanos capítulo 8. Muitos irmãos têm dúvidas sobre isso. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 28 a 30. Irmão Rodrigo, poderia ler, por favor, Romanos capítulo 8, versículo 28 a 30, por favor. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Porque dantes conheceu também, os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esse também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Obrigado. Muitas pessoas perguntam sobre predestinação. Este versículo que estamos lendo agora também é usado por aqueles que dependem da teoria da predestinação. No entanto, esta passagem na Bíblia não se refere de forma alguma à teoria da predestinação, que Deus predestinou quem será salvo. Aqui, no versículo 29, podemos ver que predeterminado não vem primeiro, mas presciência vem primeiro. Versículo 29, porque os que dantes conheceu também os predestinou. Então, o que primeiro? Primeiro conheceu e depois predestinou. Aqui no versículo 29, podemos ver que predeterminado não vem primeiro, mas presciência vem primeiro. Porque Deus sabe tudo. Ele sabe de antemão quem será salvo e quem estará no céu. Ele já sabe. Todos aqueles que são salvos pela graça de Jesus são referidos aqui como muitos irmãos. No versículo 29. Aqui, versículo 29. A fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Todos aqueles que são salvos pela graça de Jesus são referidos aqui como muitos irmãos no versículo 29. Então, Deus previu todos os cristãos salvos, isso é, muitos irmãos. E Deus os predestinou como a igreja. Deus os predestinou como a igreja. Aqui devemos notar que Deus não predeterminou cada pessoa a ser salva, mas Ele predestinou o grupo chamado igreja. Deus previu os muitos irmãos. Deus previu os muitos irmãos que formariam a igreja e os predestinou como igreja. O importante aqui é que o grupo chamado igreja seja designado, não cada indivíduo que será salvo. Não cada indivíduo que será salvo. Deus predestinou a igreja e chamou pessoas com o evangelho para salvar aqueles que participariam daquela igreja. Qualquer um que ouvir e responde ao chamado de Deus participará da igreja que Deus ordenou.
E mesmo agora, Deus está chamando as pessoas com o Evangelho. Deus ainda está chamando as pessoas, e aqui é expresso no passado como chamado. É porque Ele planejou de antemão como Ele os chamaria com o Evangelho. Além disso, os santos salvos, isso é a igreja. Mudam tão gloriosos quanto Jesus quando Ele retornar, e isso é chamado de glorificação. A glorificação da igreja é uma obra futura, que também se expressa aqui no passado. Isso porque Ele planejou com antecedência que glorificaria a igreja quando Jesus voltasse. Podem entender? Então, a palavra predestinação, usada aqui em Romanos capítulo 8, não significa que cada indivíduo que será salvo é predestinado, mas sim que Ele predestinou a igreja e que Deus predestinou a vontade de Deus para aquela igreja. Deus, por exemplo, Deus preordenou e planejou salvar 144 mil judeus durante a tribulação de 7 anos. Ele predestinou um grupo de 144 mil judeus durante a tribulação de 7 anos. Ele predestinou um grupo de 144 mil pessoas, não uma lista de cada pessoa, que seria incluída entre as 144 mil. Como tal, Deus predestinou o grupo santo de Deus, a igreja, não cada pessoa que entrará nele. Deus planejou a igreja com antecedência. No entanto, não determina quem participar da igreja. Não determina. Qualquer um que ouvir o Evangelho e crer nele, entrar nele e participar da igreja que Deus predestinou. Deus quer que todos sejam salvos e quem crer será salvo. Também vemos em Romanos que Ele nunca predestinou cada indivíduo para ser salvo. Vamos verificar Romanos capítulo 10 também. Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, versículo 4. Porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Também, capítulo 10, versículo 12 e 13. Versículo 12. Porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Rico para com todos os que invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos. Aqui não. Em vários lugares de Romanos é dito que Deus salva todo aquele que crê. Em outras palavras, Deus não predetermina quem será salvo, mas significa que quem crer será salvo. A partir disso, podemos ver que a palavra predestinação
em Romanos capítulo 8 não significa a teoria da predestinação, que Deus predestinou quem será salvo, como dizem os presbiterianos. A palavra predestinação, como usada aqui, predestinou a igreja, nunca predestinou cada indivíduo para ser salvo. Vejamos outros lugares na Bíblia onde a palavra predestinação é usada. Atos capítulo 2 também. Atos capítulo 2. Versículo 23. Atos capítulo 2, versículo 23. Irmã Esther, pode ler, por favor? Sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o mataste, crucificando-o por mão de ímpios. Obrigado. Eis que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus. Predestes, crucificaste e mataste pelas mãos de injustos. Aqui, novamente, a Bíblia diz que Deus preordenou e presenciou. O que Deus previu e o que Ele preordenou. Foi preordenado que Jesus derramaria seu sangue na cruz para salvar os pecadores de seus pecados. Formar a igreja com aqueles que foram salvos e glorificar a igreja. Deus conhecia a igreja com antecedência e planejou a igreja com antecedência. Isso não significa que cada indivíduo que será salvo seja predeterminado. Capítulo 4 também, Atos capítulo 4, versículo 27 e 28. Atos capítulo 4, versículo 27 e 28. Porque verdadeiramente contra o teu santo Filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Aqui também está escrita a palavra predeterminado. Aqui novamente a palavra predeterminado é usado para significar que Deus preordenou e planejou o Evangelho e a igreja. Se olharmos mais de perto da palavra predestinação na Bíblia, podemos ver que Deus predestinou a igreja como um grupo, não que Ele nunca predestinou cada indivíduo para ser salvo. Romanos capítulo 1 também, Romanos capítulo 1, versículo 16. Este versículo é muito famoso, né? Romanos capítulo 1, versículo 16. Vamos ler Romanos capítulo 1, versículo 16. Vamos ler todos juntos. 1, 2. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. E Paulo disse: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Novamente, o apóstolo Paulo afirma claramente que
este evangelho é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Não os predestinados serão salvos, mas quem crê será salvo. O apóstolo Paulo disse em Romanos que aqueles que creem são salvos, nunca dizendo que aqueles que são predestinados são salvos. Não apenas o apóstolo Paulo, mas Jesus também diz que aqueles que creem são salvos. João capítulo 3, versículo 15. Irmão Daniel, poderia ler, por favor? João capítulo 3, versículo 15 a 18. 15 a 18. Capítulo 3, versículo 15 a 18, por favor. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Jesus também muitas vezes repetiu. Por que repetir? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aquele que crê, todo aquele que crê, salvação, receber salvação. Precisamos nos concentrar no que a Bíblia diz repetidamente. E você tem que se concentrar no que você diz claramente. A Bíblia diz claramente. A Bíblia diz repetida e claramente em vários lugares que todo aquele que crê será salvo. No entanto, o diabo, confunde as pessoas através de algumas passagens difíceis da Bíblia. E as faz ter falsas crenças e falsos conhecimentos. No jardim do Éden, Deus claramente lhes disse para não comer do fruto proibido. Não pode comer. Mas Eva foi enganada por Satanás e esqueceu a clara palavra de Deus. Devemos prestar atenção às palavras claras da Bíblia. Mateus capítulo 18 também. Mateus capítulo 18. Mateus capítulo 18, versículo 14. Capítulo 18, versículo 14. Senhor Jesus disse, assim, também não é vontade de vosso Pai, que está nos céus, que um destes pequeninos se perca. Não é vontade de vosso Pai, que está nos céus, que um destes pequeninos se perca. No entanto, se aceitamos a teoria da predestinação, isso significa que Deus predeterminou quem irá para o céu e quem irá para o inferno. Não é de forma alguma a vontade de Deus que Deus ordenou uma pessoa específica para ir para o inferno. Esta é claramente a mentira do diabo. Não é a vontade de Deus que alguém vá para o inferno. Em outras palavras, Deus não quer que ninguém vá para o inferno. Mais um. 1 Timóteo capítulo 2. 1 Timóteo capítulo 2. 1 Timóteo
capítulo 2, versículo 4. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Vamos ler. Capítulo 2, versículo 4. Vamos ler todos juntos. 1, 2. Que quer que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. Que quer? Quem quer? Deus quer. Senhor Deus quer que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. Versículo 3. Porque isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens sejam salvos. Todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. E Tito, capítulo 2 também, pouco atrás. Tito, capítulo 2, versículo 11. Tito, capítulo 2, versículo 11. Porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens. Porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens. Agora, vamos terminar. Em muitos lugares na Bíblia, Deus diz que Ele quer que todas as pessoas sejam salvas. Deus deixa claro que Ele não quer que nenhum homem pereça. Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para tirar os pecados de todos no mundo. Todos no mundo. No entanto, Satanás, o diabo, mudou o grande amor de Deus para muito estreito através da teoria da predestinação. Nunca devemos cair nos truques deste diabo.